vocês? Então começa agora a nossa revisão para a nossa prova de quarta-feira, hein? Vamos lá? Primeira coisa que vocês têm que se lembrar, e até foi tema aí da nossa redação, é por que a África não desenvolve a sua economia, tá? Então vocês têm que lembrar lá do imperialismo, tá? Do período colonial, onde a África aí foi partilhada entre as potências europeias, que foram lá no continente e praticamente, sugaram ali todos os recursos da África, lembrem-se disso. O que mais então? A África também não possui o que? Estrutura, para poder então modernizar a sua economia. O que mais então? Vocês também têm que se lembrar das dívidas externas, tá? Que a África possui aí com diversos países, tá? Então ela deve aí para vários países. Além também, tá? Daquela questão da corrupção, tá? De muita corrupção que tem no país. E também das guerras civis, tá? Que são aquelas guerras entre as etnias africanas. Então tem muito disso também na África, que atrapalha, tá? A África crescer economicamente. Vamos lá, o que mais que vai cair então? Tem um país lá da África subsaariana, ou seja, que está lá no sul do continente africano, que responde por 22% de todo o PIB dessa região. Qual que é mesmo? A África do Sul, anota isso. E também a África, ela sofre com incidência de uma doença, tá, gente? Qual que é? A AIDS, tá? Então a AIDS também atrapalha o crescimento da África, porque ela atinge ali a população que está na idade de trabalhar, né? A população economicamente ativa. Sobre a dívida externa da África, quando ela começou mesmo? Depois da Segunda Guerra Mundial, lembra disso? Foi depois da Segunda Guerra Mundial que vários países aí africanos então decidiram lutar pela sua independência. Daí foram lá e começaram a emprestar dinheiro para comprar armas, tá? Para conseguir ser independente. Então a dívida externa começa depois da Segunda Guerra Mundial. Sobre os tipos de agricultura, tá, que existem na África. Tem a agricultura de subsistência, aquela que você planta ali as suas coisinhas no fundo do quintal e serve então para você se alimentar. Também tem a agricultura de mercado, que é quando você tem um terreno maior, tá? Então você consegue vender, né, o que sobra, os excedentes. Então esse tipo de agricultura é o que a gente chama de agricultura de mercado, tá? E também, é claro, a agricultura de exportação, que são aquelas grandes plantações, tá? De uma cultura só, né, os plantations. Então, agricultura de subsistência, agricultura de mercado e agricultura de exportação, o plantation, tá? Então, o que a África planta, tá? Quais são os cultivos aí africanos? O arroz, o milho, o café, as frutas cítricas, tá? Cana-de-açúcar, a mandioca, são os principais cultivos aí da África. E ainda falando sobre agricultura, por que há tanta baixa produtividade aí desses cultivos? Por que produzem tão pouco? A gente tem que lembrar que os solos da África, eles não são muito férteis, então a baixa fertilidade dos solos, né? Lá não tem todo esse investimento em adubos e tudo mais aí para melhorar a fertilidade do solo. Não tem muito investimento em tecnologias, né? Para melhorar então as plantações. E também o agricultor, ele não tem acesso ao crédito rural, né? Que é um dinheirinho ali para ele conseguir melhorar a sua plantação. E a gente tem que lembrar também da questão da água, tá? Quantos por cento de lavoura da África é irrigada mesmo? Só 1%. Então, na África, só 1% das lavouras são irrigadas, tá? Tudo isso influencia, então, a baixa produtividade agrícola. A gente trabalhou também um bloco econômico. Qual que era mesmo? O SADC, tá? Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, ou África do Sul. Lembrem-se aí do nosso bloco econômico, o SADC. A África, então, ela é mais agrária, tá? Então, a urbanização, tá? O crescimento das cidades começou na África após a década de 1950. Lembra disso também, tá? A África, então, começou uma urbanização mais acelerada a partir de 1950. E, por fim, vocês têm que se lembrar que algumas regiões da África são muito ricas em minérios, pedras preciosas, tá? Petróleo e outros recursos aí energéticos naturais. São exportados aí para fora do país, para a Europa, para os Estados Unidos, e durante o imperialismo foram infelizmente muito explorados. Então é isso a prova de vocês. Boa sorte e estudem. Beijo!